Não venha para o Natal, disse minha mãe com gentileza. O marido da sua irmã vai estar aqui, então não queremos que a sua cara estrague as coisas. Meu pai acrescentou, algumas pessoas simplesmente são distrações demais. Minha irmã concordou. Ele fica desconfortável perto de mulheres feias. Quando o marido dela viu minhas fotos de casamento no Facebook, pediu o divórcio no dia seguinte. O telefone não parava de tocar. Tenho 28 anos, e sempre fui o patinho feio da família. Minha irmã, Maisie, 32 anos, sempre foi a loira dourada, alta, bonita nos padrões convencionais, casada com um advogado de sucesso chamado David. Enquanto isso, eu lutei com cicatrizes severas de acne desde a adolescência, sou mais baixa, mais pesada, e sempre me senti como a decepção da família. Crescendo, meus pais deixavam bem claro quem era a favorita. Massi ganhava roupas novas, fundo universitário, incentivo. Eu ganhava roupas usadas e sermões sobre aproveitar o que Deus me deu. Quando Massi se casou com David 3 anos atrás, foi como se tivessem ganhado na loteria. Ele é bonito, rico, dirige um BMW e trata meus pais como se fossem da realeza. Eles praticamente veneram o chão que ele pisa. O que partiu meu coração aconteceu 2 semanas antes do Natal do ano passado. Eu estava empolgada para apresentar meu namorado, Jake, à família. Estávamos juntos havia 8 meses, e eu estava completamente apaixonada. Jake é gentil e engraçado, trabalha como veterinário e, de alguma forma, enxerga além de todos os meus defeitos físicos e me ama por quem eu sou por dentro. Para dar uma ideia de como Massi e eu fomos tratadas de forma diferente ao crescer, quando Massi fez 16 anos, nossos pais fizeram uma enorme festa no clube de campo. Alugaram todo o salão de festas, contrataram DJ e convidaram metade da cidade. As fotos daquela noite ainda estão penduradas na sala deles. Massi num vestido branco deslumbrante, cercada de amigas, parecendo uma princesa. Quando eu fiz 16 anos, ganhei um bolinho em casa e um vale-presente da Target. Mamãe disse que não podiam bancar uma festa grande naquele ano, mesmo com o papai tendo acabado de ser promovido. Massi depois me contou que mamãe não queria desperdiçar dinheiro com uma festa para mim, já que eu provavelmente nem teria muitos amigos para convidar. E ela estava certa. Eu só tinha 2 amigas próximas, e mesmo assim minha família sempre as tratava com educação distante. O favoritismo era em tudo. Massi ganhou um carro aos 17 anos, um Honda Civic bonitinho da cor preferida dela. Eu ganhei aulas de direção e fui informada de que poderia usar o sedã velho da família quando precisasse, o que significava que eu tinha que pedir permissão e justificar onde iria. A faculdade de Massi foi paga integralmente. Eu ganhei sermões sobre merecer as coisas e precisei fazer empréstimos estudantis que ainda estou pagando. Até nossos quartos de infância contavam essa história. O quarto da Massi foi redecorado 3 vezes durante o ensino médio, porque ela vivia mudando de ideias sobre cores e temas. O meu manteve as mesmas paredes lilás desbotadas desde o ensino fundamental até eu sair de casa. Quando pedi para pintar, minha mãe disse que era melhor priorizar a Massi, já que era ela quem trazia amigas para casa. O pior era como falavam da minha aparência desde cedo. Lembro de estar com uns 12 anos, parada na frente do espelho tentando entender como lidar com minhas primeiras espinhas, quando minha mãe entrou e suspirou. A querida, ela disse, precisamos te levar a um dermatologista. Massi nunca teve esses problemas, como se eu tivesse escolhido ter pele ruim só para incomodá-la. Quando a acne piorou no ensino médio, até me levaram ao dermatologista, mas reclamavam do custo o tempo todo. $200 por mês com remédio para a cara da Ana, murmurava meu pai ao pagar as contas. Enquanto isso, nunca questionaram gastar com luzes no cabelo da Massi, manicure ou o personal trainer que ela quis antes do noivado. Os comentários sobre meu peso começaram cedo também. Massi era naturalmente alta e magra, enquanto eu herdei a estrutura mais baixa e robusta do meu pai. Já no ensino fundamental, minha mãe começou a comentar sobre meu prato no jantar e sugeria que eu começasse a correr. A Massi de vez em quando dava dicas úteis sobre minhas roupas ou maquiagem, sempre com aquela voz doce e falsa, como se estivesse me fazendo um favor. O ensino médio foi cruel. Massi foi rainha do baile, presidente do Grêmio Estudantil, a egípcia na peça da escola, basicamente tudo que eu não era. Ela namorava o astro do time de futebol, tinha dezenas de amigas, e meus pais brilhavam de orgulho em todos os eventos escolares. Eu participava do clube de ciências e do grupo de voluntários de resgate animal, mas essas conquistas nunca pareciam importar. Quando ganhei uma feira regional de ciências, o único comentário do meu pai foi, que legal, querida. Antes de imediatamente perguntar a Massi sobre a próxima competição de líderes de torcida. No dia em que Massi anunciou o noivado com David, parecia que ela tinha curado o câncer. Minha mãe chorou de emoção. Meu pai abriu champanhe, e eles começaram imediatamente a planejar uma elaborada festa de noivado. Ligaram para os parentes, reservaram novamente o clube de campo e passaram semanas se preocupando com cada detalhe. O anel da Massi era deslumbrante, um diamante enorme que brilhava de longe.
Quando comecei a namorar Jake, fiquei nervosa para apresentá-lo à minha família, mas tinha esperança de que as coisas pudessem ser diferentes agora que eu era adulta. Achei que talvez eles tivessem amadurecido. Talvez vissem que eu também merecia ser feliz. Passei semanas criando coragem para convidá-lo para um jantar em família, ensaiando o que eu diria sobre o trabalho e os interesses dele. Eu devia saber que seria diferente. Liguei para minha mãe para confirmar os planos do jantar de Natal, e foi aí que ela jogou a bomba. Querida, ela disse naquele tom falso de gentileza que ela usa quando vai magoar, talvez seja melhor você não vir para o Natal este ano. Fiquei atonita. O quê? Por quê? Bem, o David vai estar aqui, e você sabe como ele é com certas pessoas. Não queremos que a sua cara estrague as fotos da família, ou deixe alguém desconfortável. Antes que eu conseguisse processar esse soco no estômago, meu pai pegou o telefone. Algumas pessoas são simplesmente distrações demais, querida. Você entende? Aí a Macy gritou do fundo. Ele fica muito desconfortável perto de mulheres feias. Não é pessoal, Ana. É só como ele é. Desliguei o telefone e chorei por horas. Jake me encontrou chorando no sofá e me abraçou enquanto eu contava o que tinha acontecido. Ele ficou furioso, completamente indignado, mas eu implorei para ele não causar confusão. Eu já estava acostumada com esse tipo de tratamento, mesmo que ainda doesse. Passamos o Natal sozinhos e honestamente foi um dos melhores que já tive. Jake preparou o jantar, assistimos a filmes, e ele me pediu em casamento naquela noite com o anel da avó dele. Disse sim com lágrimas de felicidade, sentindo finalmente que alguém me queria de verdade. Aquele Natal foi um ponto de virada para mim em muitos sentidos. Jake sugeriu que criássemos nossas próprias tradições, já que minha família basicamente me havia exilado. Ele fez um jantar incrível. Contrafilé assado, purê de batatas com alho, caçarola de vagem feita do zero, e pãezinhos caseiros que cheiravam a céu. Ele claramente pensou em cada detalhe para tornar aquele dia especial para nós. Trocamos presentes simples. Dei a ele um livro de veterinária antigo que encontrei num sebo, e ele me deu um colar lindo com um pequeno pingente de safira. Combina com seus olhos, ele disse, e eu quase chorei porque ninguém nunca tinha notado a cor dos meus olhos, muito menos elogiado. Mas o verdadeiro presente veio naquela noite, quando estávamos sentados diante da lareira no apartamento dele, rodeados de papel de presente e cheios do jantar. Jake ficou sério e pegou minhas mãos. Ana, ele disse, eu sei que esse ano foi difícil para você, com tudo o que aconteceu com sua família. Sei que eles te machucaram de formas que deixam cicatrizes profundas. Mas preciso que você saiba de uma coisa, você é a mulher mais incrível que eu já conheci. Você trata todos os animais da clínica com carinho, até os que tentam te morder. Lembra o nome de todos os clientes idosos e sempre pergunta pelos netos deles. Você chora vendo filmes tristes e ri das minhas piadas ruins de pai. Você é linda por dentro e por fora, e eu não consigo imaginar minha vida sem você. Então ele se ajoelhou e tirou aquele anel antigo, com um design simples mas elegante, com um diamante que tinha pertencido à avó dele. Minha avó teria te adorado, ele disse. Ela sempre dizia que eu deveria me casar com alguém que tivesse um bom coração acima de tudo. Ana, você quer se casar comigo? Eu disse sim em meio às lágrimas, e passamos o resto da noite planejando o nosso futuro juntos. Jake me contou mais sobre a família dele naquela noite. Como os avós começaram um negócio veterinário do zero, como os pais transformaram aquilo em algo bem-sucedido sem nunca perder a humildade ou os valores. Ele disse que a família dele valorizava o caráter acima de tudo, e que eles iam me amar. E eu não consegui evitar comparar isso com a forma como David pediu Macy em casamento. Pelo que eu soube, foi uma produção elaborada em um restaurante caríssimo, com fotógrafos escondidos nos arbustos e um anel que custava mais do que o carro da maioria das pessoas. Era tudo por aparência, tudo para impressionar. O pedido do Jake foi íntimo e sincero, focado no nosso amor, não em fazer um espetáculo. Mas aqui é onde a história fica interessante. Reddit, o Jake não é apenas um veterinário qualquer. A família dele é dona de uma rede de clínicas veterinárias de alto padrão em 3 estados. O pai dele é um cirurgião veterinário renomado, e a mãe é uma empresária de sucesso. O próprio Jake é brilhante. Ele tem doutorado em medicina veterinária, fala 3 idiomas e faz trabalho voluntário em organizações de resgate animal. Ele também é incrivelmente bonito de um jeito discreto e natural. Nada de advogado exibido, mas como aquele veterinário do interior charmoso que salva filhotes. O detalhe é que Jake se veste de forma simples. Jeans, camisas de flanela, botas de trabalho. Ele dirige uma caminhonete prática. Por causa da profissão, ele é humilde em relação à fortuna e ao sucesso da família. Se você o visse na rua, provavelmente pensaria que ele é só um cara comum, e é exatamente assim que ele gosta de ser visto. Ele diz que isso o ajuda a se conectar com os clientes e seus animais. Nunca contei nada disso para minha família porque, sinceramente, depois de tantos anos sendo tratada daquela forma, parei de compartilhar detalhes da minha vida com eles. Eles nunca perguntaram nada sobre o Jake além do nome, nunca demonstraram interesse em conhecê-lo, nunca se importaram com a minha felicidade.
Então, não faziam ideia de com quem eu estava me casando. O casamento foi pequeno e lindo. A família do Jake me recebeu de braços abertos. São pessoas genuinamente boas que me julgaram pelo meu caráter, não pela minha aparência. A mãe do Jake até me ajudou a encontrar um vestido que me fez sentir bonita pela primeira vez na vida. O pai dele me conduziu até o altar, já que o meu próprio pai nem se deu ao trabalho de aparecer. Estavam todos ocupados naquele fim de semana. Aparentemente, o contraste entre a família do Jake e a minha ficou claro desde o primeiro momento. Os pais dele, Margaret e Robert, me convidaram para jantar apenas 2 semanas depois do nosso noivado. Eu estava apavorada. Anos do tratamento da minha própria família me deixaram esperando julgamento e críticas de qualquer figura parental. Mas ao invés disso, Margaret me recebeu com um abraço caloroso na porta e elogiou meus brincos simples que Jake tinha me dado. Robert apertou minha mão com firmeza e disse que tinha ouvido coisas maravilhosas sobre mim pelo Jake. Durante o jantar, fizeram perguntas atenciosas sobre meu trabalho no abrigo de animais, sobre minha experiência na faculdade e meus interesses. Ouviram minhas respostas com verdadeiro interesse, sem me fazer sentir que eu precisava provar meu valor. Quando mencionei que meus pais não iriam ao casamento, o rosto da Margaret se entristeceu. "Ah, querida, sinto muito", ela disse. "Mas sabe de uma coisa? Família nem sempre é questão de sangue. Às vezes a gente pode escolher a nossa família. E nós escolhemos você." Robert assentiu e acrescentou: "Seria uma honra conduzi-la até o altar, se você quiser." Comecei a chorar ali mesmo, na mesa de jantar deles. A irmã do Jake, Amy, também foi extremamente acolhedora. Ela é professora, casada com 2 filhos pequenos, e imediatamente me incluiu nas atividades entre irmãs, passeios, noites de garotas, churrascos em família. Nunca fez um comentário sobre a minha aparência ou me comparou com ninguém. Quando falei que estava nervosa com a ideia de procurar vestido de noiva, ela respondeu: "Nós vamos encontrar algo que faça você se sentir a noiva linda que você é." E ela realmente quis dizer isso. A experiência de escolher o vestido foi tudo que eu sonhava quando era menina, mas nunca achei que teria. Margaret, Amy e 2 amigas próximas da faculdade foram comigo. Elas comemoraram quando encontrei o vestido, um modelo A-line simples e elegante que de algum jeito me fazia parecer graciosa e linda. Margaret chorou ao me ver com ele e disse: "O Jake vai se apaixonar por você tudo de novo." O contraste com a experiência da Macy foi doloroso de lembrar. Ela levou nossa mãe e 3 amigas para uma boutique de luxo e experimentou vestidos que custavam mais do que o meu carro. Mamãe postou dezenas de fotos da Macy com vários vestidos no Facebook, babando pela princesa e seu corpo perfeito. Quando mencionei que queria procurar meu vestido, mamãe suspirou e disse: "Bem, vamos ter que achar algo adequado." A implicação era clara. Eu não deveria esperar parecer uma princesa de conto de fadas. Mas naquela loja de noivas com a família do Jake, eu realmente me senti como uma princesa. Pela primeira vez na vida, eu me senti verdadeiramente bonita. O dia do casamento foi perfeito. A família do Jake até se ofereceu para pagar por um casamento maior, mas nós 2 queríamos algo íntimo e com significado. Fizemos a cerimônia em um lindo jardim, com cerca de 50 convidados, na maioria familiares e amigos do Jake, além de minhas amigas da faculdade e alguns colegas do abrigo de animais. Um primo do Jake celebrou a cerimônia, deixando tudo pessoal e emocionante. Quando Jake me viu entrando com Robert, começou a chorar. Depois ele me contou que não foi só porque eu estava linda, mas porque ver o pai dele me conduzindo foi como a última peça de um quebra-cabeça familiar se encaixando. A recepção foi cheia de risadas, boa comida e muita dança. As amigas da avó do Jake contaram histórias sobre ela e como ela teria me adorado. Os amigos da faculdade dele fizeram discursos constrangedores e engraçados sobre como ele era um cara incrível e como estavam felizes por ele ter encontrado alguém que o amava pelos motivos certos. Minhas amigas da faculdade falaram sobre como nunca tinham me visto tão feliz como eu estava com o Jake. Não houve um único momento em que eu me sentisse julgada, criticada ou inadequada. Todo mundo ali estava celebrando o nosso amor e o nosso futuro. Enquanto isso, minha família biológica passou o fim de semana em uma casa no lago, postando fotos no Facebook da viagem relaxante em família. Macy postou uma foto de biquíni com a legenda: "Tempo em família é o melhor tempo." Mamãe comentou: "Minhas meninas lindas." Exceto que eu não estava lá, aparentemente não contava mais como uma das meninas dela. Isso doeu, mas a família do Jake me envolveu tanto em amor e comemoração que mal tive tempo de pensar nisso. Um amigo fotógrafo tirou fotos maravilhosas. Jake estava incrivelmente elegante no terno, e de alguma forma eu realmente parecia feliz e radiante. As fotos capturaram pura alegria e amor. Postei algumas no Facebook, principalmente para minhas amigas da faculdade e colegas de trabalho. Não costumo postar muito, mas eu estava tão feliz e queria compartilhar essa felicidade com pessoas que realmente se importam comigo. Isso foi há 6 meses. Ontem meu telefone começou a tocar sem parar.
Começou com a Macy gritando: "Por que você não nos contou que seu marido é rico?" Aparentemente o David estava rolando o feed do Facebook, provavelmente procurando outras mulheres, conhecendo o histórico dele, e se deparou com minhas fotos de casamento. Ele viu o Jake com o terno perfeitamente ajustado, reconheceu o relógio caro que era do avô do Jake, e de alguma forma percebeu que ele não era só um veterinário do interior qualquer. David começou a investigar. Achou o LinkedIn do Jake, artigos sobre o negócio da família, e descobriu que o Jake não só é bem-sucedido por mérito próprio, mas também vem de uma família com muito dinheiro. Daquele tipo de dinheiro que faz o salário de advogado do David parecer troco de pão. Mas o mais inacreditável, e é aí que eu quase sinto pena da Macy, quase, é o que aconteceu depois. Aparentemente David surtou quando percebeu que a irmã feia da esposa tinha se casado com alguém não só mais bem-sucedido que ele, mas também mais bonito. Segundo Macy, entre soluços histéricos, David começou a compará-la comigo, dizendo coisas como: "Sua irmã conseguiu conquistar um médico de uma família rica e ela nem é bonita. O que isso diz sobre você?" O homem que não suportava minha presença por causa da minha aparência de repente não conseguia parar de falar sobre como meu marido estava fora do meu alcance, e se perguntando o que Jake via em mim que ele não via na Macy. Ela disse que David estava agindo estranho há dias, fazendo perguntas sobre Jake, olhando repetidamente nossas fotos de casamento e murmurando sobre oportunidades perdidas e decisões apressadas. Aí, ontem de manhã, David aparentemente teve um colapso completo. Disse a Macy que havia se casado com a irmã errada e que queria o divórcio. Macy chegou do trabalho e encontrou os papéis do divórcio sobre a mesa da cozinha e os pertences do David sumidos. Ela me ligou chorando, implorando para eu conversar com o Jake para ver se ele tinha algum amigo solteiro, perguntando por que eu nunca contei sobre a família do Jake. A mesma irmã que disse que eu era feia demais para ir ao Natal agora estava desesperada pela minha ajuda. Mas espera, tem mais. Mamãe ligou em seguida, de repente super interessada em conhecer o Jake e acolhê-lo oficialmente na família. Ficou perguntando quando iríamos visitá-los, dizendo o quanto lamentavam ter perdido o casamento e como adorariam nos receber para um jantar. E depois foi a vez do papai ligar, falando sobre como família é tudo, e como eles sempre apoiaram minhas escolhas. Ele teve a audácia de dizer que sempre soube que eu encontraria alguém especial e que estava orgulhoso de mim por ter conseguido um partidão. As ligações continuavam. Tias e tios que eu não ouvia falar há anos de repente querendo se reconectar, primos pedindo o cartão de visita do Jake para os pets deles, amigos da família querendo me adicionar no Facebook depois de anos me ignorando. Mas a ligação mais patética veio da Macy novamente. Desta vez perguntando se o Jake estava contratando nas clínicas e se ele talvez se interessaria em namorar uma mulher recém-solteira que sempre amou os animais. Sim, Reddit. A minha irmã, que disse que eu era feia demais para o jantar de Natal, realmente perguntou se meu marido talvez quisesse namorar com ela após o divórcio. Eu disse que o Jake era um homem casado e feliz e desliguei. O Jake acha essa situação toda hilária, aliás. Ele tem me assistido atender essas ligações se divertindo de vez em quando comentando: "Não são essas as pessoas que estavam ocupadas demais para vir ao nosso casamento?" A família dele também acha tudo absurdo. A mãe dele disse que é justamente por causa de pessoas como a minha família que o Jake mantém sua origem em sigilo. Mas o que realmente me revolta é que eles não estão arrependidos de como me trataram. Eles não pediram desculpas por me excluírem do Natal, por me chamarem de feia ou por me fazerem sentir um lixo durante anos. Eles só estão arrependidos de terem perdido a chance de se aproveitar da grana e do status do Jake. As ligações que se seguiram foram completamente surreais. Cada conversa revelava o quão superficiais e interesseiros eles realmente eram. A segunda ligação da Macy foi a pior. Ela alternava entre raiva e desespero, exigindo saber por que eu escondi o passado do Jake. "Somos sua família", ela gritou. "Você devia ter contado que ele era rico. Poderíamos ter feito contatos com a família dele esse tempo todo." Eu apontei que eles nunca demonstraram o menor interesse no Jake como pessoa, nunca perguntaram sobre o trabalho dele além do cargo, nunca quiseram conhecê-lo. "Por que eu compartilharia detalhes sobre alguém que vocês claramente não se importavam?" perguntei. "Esse não é o ponto", retrucou Macy. "Você sabia que a gente poderia ter se beneficiado com os contatos da família dele. O papai poderia ter indicado clientes para as clínicas do pai dele. Eu poderia ter feito conexões para o escritório do David. Você é tão egoísta, Ana." A ironia era inacreditável. Eu era egoísta por não usar meu relacionamento para o benefício deles, mas eles não eram egoístas por me excluírem dos eventos da família por causa da minha aparência. As ligações da minha mãe foram, de certa forma, ainda piores por causa da falsidade evidente. Ela usava uma voz melosa, doce demais, como se estivesse falando com uma criança. "Querida, só queremos fazer parte da sua felicidade. Estamos tão orgulhosos de você por ter encontrado um homem tão maravilhoso. Quando é que vamos conhecê-lo de verdade? Quero cozinhar o prato preferido dele."
Quando lembrei a ela que me disse para não ir ao Natal porque meu rosto estragaria tudo, ela teve a audácia de responder: "Ah, querida, você sabe que eu não quis dizer aquilo daquele jeito. Eu só estava tentando te proteger da grosseria do David. Você sabe como alguns homens podem se sentir desconfortáveis perto de tipos diferentes de pessoas." Tipos diferentes de pessoas? Repeti. Você quer dizer pessoas feias, mãe? Foi isso que você disse. Não ponha palavras na minha boca, Ana. Eu nunca disse isso. Mas eu tinha testemunhas. Jake tinha ouvido a ligação inteira naquele dia. E a própria Macy, que literalmente concordou dizendo que David ficava desconfortável perto de mulheres feias. A abordagem do meu pai foi diferente, mas igualmente transparente. Ele tentou criar um laço comigo através do sucesso do Jake, dizendo que sempre soube que eu era esperta o suficiente para reconhecer um bom homem e que pessoas bem-sucedidas tendem a se encontrar. Ele insistia em puxar a conversa para os negócios do Jake, perguntando sobre planos de expansão e se eles precisavam de assessoria jurídica. Quando apontei que ele nunca se importou com meu julgamento antes, ele se defendeu. Isso não é justo, Ana. Sempre apoiei suas decisões. Talvez eu não tenha demonstrado da forma como você queria, mas sempre quis o melhor para você. O melhor para mim foi ser excluída do Natal? Perguntei. Aquilo foi uma situação complicada, disse ele. O David estava passando por problemas pessoais e achamos que seria melhor para todos manter as coisas simples naquele ano. A reescrita da história era inacreditável. De repente, minha exclusão do Natal não tinha mais a ver com a minha aparência. Era sobre os problemas pessoais do David e manter tudo simples. Macy continuava me mandando mensagens. Alternava entre me culpar por esconder segredos e implorar pela minha ajuda para se vingar do David. De algum jeito, ela chegou a dizer: "Somos irmãs. Devíamos estar juntas." A mesma irmã que concordou que eu era feia demais para estar perto do marido dela. Em uma troca de mensagens particularmente desequilibrada, Macy escreveu: "Você não entende o que é ver sua vida inteira desmoronar. O David era minha segurança, meu futuro, meu status nessa cidade. Agora todo mundo está falando que ele me largou por uma assistente jurídica. Eu preciso da ajuda do Jake para me vingar dele. A família dele tem contatos. Eles poderiam acabar com a reputação do David completamente." Quando eu não respondi, ela mandou outra mensagem: "Tá bom, seja egoísta. Mas lembra disso, quando o Jake cansar de brincar de casinha com você e perceber que pode ter coisa melhor, não venha chorando pra mim. Homens ricos não ficam com mulheres feias pra sempre, Ana. Ele vai perceber isso, cedo ou tarde." Essa mensagem me fez rir. Mesmo desesperada, Macy não conseguia deixar de tentar me diminuir. Era como se ela simplesmente fosse incapaz de me ver como qualquer coisa além da irmã inferior. As ligações da família estendida foram igualmente reveladoras. Tios e tias que não falavam comigo há anos de repente queriam reconectar, fizeram perguntas invasivas sobre o negócio da família do Jake, se planejávamos expandir para a região deles, se o Jake precisava de conexões locais para alguma coisa. Minha prima Lisa, que literalmente me removeu do Facebook depois da minha formatura do ensino médio porque achava que eu estragava a imagem da família nas fotos, me ligou para perguntar se o Jake estava contratando. Aparentemente, ela acabou de se formar como técnica veterinária e achava que seria perfeito se pudéssemos trabalhar juntas. Mas a ligação mais patética veio, de novo, da Macy. Dessa vez perguntando se o Jake estava contratando nas clínicas e se ele talvez se interessaria em namorar uma mulher recém-solteira que sempre amou os animais. Obrigada a todos pelo apoio. Ler os comentários de vocês realmente me ajudou a processar essa situação. Algumas pessoas perguntaram mais sobre a reação do Jake, e sinceramente, ver como ele lidou com tudo isso me fez amá-lo ainda mais. Quando a Macy ligou perguntando se ele estaria interessado em sair com ela, ele estava na sala e ouviu eu dizer não. A reação dele foi beijar minha testa e dizer: "Ótimo, porque eu já estou com a mulher mais incrível do mundo." Depois sugeriu que planejássemos uma viagem para a Europa no Natal, ao invés de lidar com o drama da minha família. Esse homem é realmente bom demais para mim. Edit 2. Algumas pessoas perguntaram como David descobriu o passado do Jake pelas fotos. Jake estava usando o relógio Patek Philippe do falecido avô dele. Em algumas fotos ele aparece, é um item que vale mais do que o carro da maioria das pessoas. Aparentemente o David reconheceu o relógio e começou a investigar a partir daí. O Jake normalmente não usa o relógio, mas a mãe dele pediu que ele usasse nas fotos do casamento, já que era uma herança de família. Ironicamente, tentar honrar um legado familiar foi o que causou todo esse drama 3 semanas depois. Santo Deus, Reddit! Eu não consigo acreditar no que aconteceu desde meu post original. Vocês me disseram para cortar contato e focar na nova vida com o Jake, e era exatamente o que eu planejava fazer. Mas aí o universo resolveu servir uma dose extra de karma que eu jamais poderia prever. Primeiro, o elefante na sala. Sim, o Jake e eu decidimos cortar totalmente o contato com minha família.
Depois de ler todos os comentários de vocês e conversar sobre o assunto, nós dois concordamos que pessoas que só te querem quando você é útil não são família de verdade. A família do Jake basicamente me adotou, e os pais dele têm sido mais amorosos e presentes no último ano do que os meus foram a vida inteira. Bloqueamos os números de todos, removemos das redes sociais, e decidimos passar o Natal em Aspen com a família do Jake. Os pais dele têm uma cabana lá, e honestamente, isso soa como paraíso comparado à disfunção na qual eu cresci. Mas aí as coisas ficaram estranhas. Cerca de uma semana depois do meu primeiro post, Jake chegou em casa com uma expressão estranha. Disse que uma mulher apareceu na clínica perguntando por mim, especificamente perguntando se ele era casado com Anna Mitchell, da família Mitchell. Era Macy. Aparentemente, ela dirigiu 2 horas até a clínica do Jake para esbarrar com ele. Levou o cachorro que não estava doente, e passou toda a consulta tentando flertar com meu marido. Disse que sempre teve interesse em medicina veterinária, e perguntou se ele dava passeios privados pela clínica. Jake, sendo o profissional que é, atendeu o cachorro dela e recusou educadamente suas investidas. Mas Macy não parou por aí. Perguntou se ele estava feliz no casamento e insinuou que às vezes, as pessoas se acomodam rápido demais e não percebem o que estão perdendo. E então, e foi aqui que eu quase perdi a cabeça, ela disse ao Jake que sempre achou que ele era bom demais para mim e que se um dia ele quisesse ver como é uma mulher de verdade, ela estaria disponível. Jake respondeu que era um homem felizmente casado com a mulher mais linda que já conheceu, cobrou a consulta dela e pediu que não voltasse mais à clínica. Mas Macy não desistiu. Começou a aparecer em vários lugares. No mercado perto da nossa casa, na cafeteria onde o Jake vai toda manhã, na academia onde eu malho, sempre com alguma desculpa, que estava pela vizinhança ou experimentando lugares novos. Estava ficando assustador, então Jake sugeriu que instalássemos câmeras de segurança em casa. Ainda bem que fizemos isso. 2 semanas atrás, pegamos a Macy nas câmeras tentando espiar pela nossa janela às 23 horas. Ela estava tirando fotos da nossa casa, dos nossos carros, tentando olhar para dentro da sala. Jake chamou a polícia que emitiu um aviso formal sobre invasão de propriedade e perseguição. Ela chorou e disse que só queria entender o que me tornava tão especial, que estava passando por um momento difícil com o divórcio. O policial respondeu que um momento difícil não dá direito a ninguém de perseguir outras pessoas e que se ela voltasse, seria presa. Mas é aqui que o karma realmente brilhou. Lembram que eu mencionei que a mãe do Jake é uma empresária bem-sucedida? Pois bem, acontece que ela faz parte do conselho de várias empresas da nossa região, inclusive do escritório de advocacia onde o David trabalha. A mãe do Jake, vamos chamá-la de Margaret, normalmente não se envolve em confusão. Mas quando Jake contou a ela sobre o comportamento da Macy, ela não deixou barato. Margaret é uma mulher pequena, mas é feroz quando se trata de proteger a família. E aparentemente ela agora me considera parte da família. Margaret fez algumas ligações. Descobriu que o escritório de advocacia do David tem uma cláusula de moralidade bem rígida. Nos contratos de parceria, os sócios são obrigados a manter certo padrão de comportamento, tanto profissional quanto pessoal. Divorciar-se é uma coisa, mas do jeito que David conduziu tudo, abandonando a esposa depois de ver fotos do marido da cunhada, fazendo comentários públicos sobre ter se casado com a irmã errada e agindo como um completo idiota, não pegou nada bem para a reputação da firma. Mas fica ainda melhor. Margaret também descobriu que David estava tendo um caso há 6 meses com uma assistente jurídica do escritório. O mesmo escritório que tem política de tolerância zero para relacionamentos entre sócios e funcionários. Margaret não precisou fazer mais nada além de compartilhar o que descobriu com as pessoas certas. Os sócios confrontaram David sobre o caso e sobre seu comportamento antiético, e ele foi forçado a pedir demissão do escritório. Agora David está divorciado, desempregado, e ainda por cima enfrentando um possível processo da Macy por adultério. Aparentemente ela contratou uma advogada impiedosa que está indo atrás de tudo o que ele tem. Mas calma, ainda melhora. Macy, desesperada e à beira da falência por causa do divórcio, decidiu tentar outra abordagem. Entrou em contato com minhas amigas da faculdade tentando conseguir informações sobre mim e o Jake. Contou uma história triste sobre como tivemos um mal-entendido familiar e que ela só queria consertar as coisas. Uma das minhas amigas, maravilhosa, fingiu simpatia e conseguiu fazer a Macy admitir que estava tentando acabar com o meu casamento porque achava que o Jake seria uma combinação melhor para ela. Minha amiga gravou a conversa. Quando o advogado da família do Jake soube disso, ficou muito interessado. Aparentemente, o que a Macy estava fazendo pode ser considerado assédio e interferência intencional em um casamento, ambos com consequências legais. Na semana passada, Macy recebeu uma notificação extrajudicial. Foi ordenado que ela cessasse qualquer contato comigo e com o Jake, parasse de frequentar lugares onde sabe que a gente vai, e deixasse de tentar interferir no nosso casamento. Se ela violar essa ordem, enfrentará acusações criminais e um processo civil.
A carta foi entregue na casa dos meus pais, ou seja, agora mamãe e papai sabem exatamente o que a filha de ouro deles andou aprontando. Meu pai me ligou de um número que eu ainda não tinha bloqueado e deixou uma mensagem de voz dizendo que o comportamento da Márcia era inaceitável e que eles não apoiam o que ela tem feito. Ele disse que estavam decepcionados com ela e queriam se desculpar pelo drama familiar. Tarde demais, pai. Tarde demais. Mas a melhor parte de todas? O sucesso do Jake e nosso casamento feliz viraram um assunto da cidade. As pessoas comentam sobre o veterinário que se casou com a menina Mitchell e sobre como parecemos felizes juntos. Várias pessoas disseram a conhecidos em comum que sempre me acharam doce e que o Jake parece um cara incrível. Enquanto isso, a Márcia é conhecida como a mulher que perseguiu o marido da irmã depois que o próprio casamento desmoronou. E o David? É o advogado que jogou a carreira fora por causa de fotos no Instagram. A reputação da minha família na cidade está completamente arruinada. E o Jake e eu? Estamos melhor do que nunca. Essa situação toda, na verdade, nos aproximou ainda mais. Ver como ele me protegeu, como defendeu meu nome, como a família dele se uniu por mim, e como em nenhum momento ele me fez sentir como se eu fosse o problema. Foi simplesmente incrível. Estamos planejando começar a tentar ter filhos no ano que vem. E os pais do Jake já estão falando em transformar um dos quartos de hóspedes em um quarto de bebê para quando formos visitá-los. Eu finalmente tenho a família que sempre quis. Só não é a família em que eu nasci. Na semana passada, o Jake me surpreendeu com presentes adiantados de Natal, passagens para Paris e uma reserva em um restaurante que sempre sonhei conhecer. Ele disse que queria me levar para um lugar bonito, porque mulheres bonitas merecem lugares bonitos. Chorei de felicidade. Então Reddit para todos que me disseram para escolher a família que me escolhe de volta. Vocês estavam absolutamente certos. Jake e a família dele me amam incondicionalmente com todas as minhas falhas. Eles veem meu valor sem precisar de nenhum motivo além do fato de que eu existo, e sou gentil. É isso que uma família de verdade faz. Quanto a Márcia, ao David e aos meus pais, eles fizeram suas escolhas anos atrás. Agora vivem com as consequências. Asterisco asterisco resumo. Asterisco asterisco minha irmã perseguiu meu marido, recebeu uma ordem judicial para parar. O ex-marido dela perdeu o emprego por causa do caso extraconjugal que causou o divórcio, e eu estou planejando um Natal em Paris com pessoas que realmente me amam. Asterisco asterisco última edição. Asterisco asterisco muito obrigada por todo o apoio incrível. E para quem perguntou, sim, o Jake sabe sobre esse post e acha tudo hilário. Ele diz que o Reddit tem mais bom senso do que a minha família biológica jamais teve. E ele não está errado. PS, o cachorro da Márcia estava bem, aliás. Jake é um veterinário bom demais para deixar um animal inocente sofrer por causa das péssimas escolhas da dona.